Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero convidar a você para mais uma caminhada junto à Palavra de Deus, para que possamos aprender e ouvir o que Deus tem a falar aos nossos corações. E neste momento nós vamos caminhar no monte da entrega absoluta. E vai nos ajudar para esta caminhada, livro de Gênesis, capítulo 22, versículos de 1 a 14. E neste primeiro momento, vamos ler somente o versículo 1 e 2 do capítulo 22, que diz o seguinte: E aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te darei. Queridos, Moriá é sinônimo de sacrifício, de abnegação. E neste monte, o patriarca Abraão passou a maior prova na sua vida espiritual. Neste monte encontramos uma das mais nítidas imagens do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Por isso gostaria de olhar para esta passagem ao ponto de vista de Abraão. Quando eu leio a Bíblia, eu sou confrontado com a verdade que nenhum outro homem na Bíblia foi convidado a dar tanto como Abraão. No entanto, com o sacrifício de Abraão ao Senhor que ele ofereceu, não vemos nele um coração de um homem devastado, quebrado. Em vez disso, vemos um coração de um adorador. E eu acredito que há lições que podemos tirar e aprender para nós com a vida, com a caminhada de Abraão. E hoje eu gostaria de juntar a Abraão e convidar a você a se juntar com Abraão para a escala do monte da redição absoluta. Há medidas que devemos tomar se nós vamos escalar o monte. Vamos nos juntar a esse grande homem de Deus nesta montanha e ver o que é necessário para que também possamos estar no monte da entrega absoluta. E eu quero pensar com você sobre 3 aspectos que nós precisamos entender, precisamos compreender e que vemos isso na vida de Abraão. O primeiro aspecto desta noite envolve percepção. No versículo 1 e 2 nós encontramos isso. Devemos estar em posição de ouvir a voz de Deus. A palavra de Deus diz que Deus chama Abraão e chama pelo nome Abraão. E há uma resposta de Abraão dizendo: Eis-me aqui. Esta posição de ouvir Deus exige 3 coisas de nós, como exigiu muito de Abraão. E nós precisamos ter essa percepção e nós precisamos nos envolver no que era ouvir a voz de Deus. A primeira coisa que exigiu de Abraão exige de nós, exige um relacionamento. Abraão veio a conhecer o Senhor, como podemos encontrar no livro de Gênesis, capítulo 12, quando Deus o convoca para sair da sua terra, para o lugar que Deus iria mostrá-lo. A realidade da sua conversão é revelada já no mesmo livro de Gênesis, capítulo 15, no versículo 6, e que lemos o seguinte: E creu ele no Senhor e imputou-lhe isso por justiça. Mas podemos enxergar também, querido, que dos seus relacionamentos com outros foi um pouco duro, foi um pouco turbulento. No capítulo 12, no versículo 4, encontramos o seu relacionamento com seu sobrinho Ló, que foi com ele e depois teve que se separar. Logo após, no capítulo 12, versículo 10 a 20, o relacionamento dele no Egito, num período de fome, num período de dificuldade. Depois, nós vemos no capítulo 16, versículo de 1 a 4, com a sua serva Agar, onde ele manda embora com o seu filho. Ele não era perfeito,
mas ele conhecia o Senhor. E você? Você conhece o Senhor? A primeira coisa que nós precisamos entender, querido, neste momento, que o envolvimento de percepção exige de nós um relacionamento verdadeiro, completo com o nosso Deus. A segunda coisa, exige de nós prontidão. Assim que Deus fala, Abraão responde: eis-me aqui. Isso implica que ele estava ouvindo a voz do Senhor, ele não estava enganado. Deus está à procura de pessoas que querem estar em relacionamento profundo, íntimo com ele. Quando nós lemos a palavra dele no livro de João, capítulo 4, versículo 23, nos diz o seguinte: mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Se você tiver fome de Deus, você não irá se decepcionar. Você tem que estar em prontidão quando ouvir a voz de Deus. Em terceiro lugar, exige também revelação. Deus revelou o seu plano para a vida de Abraão. Deus revelou o seu plano para a vida de Abraão. Queridos, esta era uma parte necessária do processo, pois ninguém pode conhecer a mente de Deus até que seja revelada pelo próprio Deus. Eu quero convidar a você a observar neste momento de revelação de Deus algumas coisas que me chamam também a atenção. Primeiro, observe como Deus define a sua ordem para Abraão. Ele diz: teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas. O filho de Abraão, Ismael, já tinha sido mandado embora. Agora vem a ordem que levaria também a Isaque. Deus estava pedindo tudo que Abraão tinha. Toda a sua esperança, seus sonhos, seus planos estavam em Isaque. Mas Deus diz para ele: dá tudo para mim. Deus não quer nada menos do que tudo. No livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1, diz para nós: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ainda no livro de Lucas, capítulo 14, versículo 26 a 27 diz: se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai e mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Observe, há uma definição na ordem de Deus para a minha vida, para a sua vida. Outra observação: observe como Deus detalha a sua ordem para Abraão. A palavra de Deus também detalha para nós a ordem de Deus para a nossa caminhada. E diz assim a palavra de Deus: e disse: toma agora o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem tu amas, vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Deus foi muito preciso sobre o que Abraão deveria fazer. Quando Deus fala, ele pode não revelar todos os detalhes do seu plano, mas o próximo passo será sempre bem claro para você e para mim. Mas há uma terceira observação que me chama a atenção, é que nós devemos observar como Deus escurece a sua ordem. Deus não explica o porquê para os homens. Deus não explicou o porquê do pedido dele para Abraão. Será o quê? O porquê? Importa mesmo? Claro que não. A fé sabe que o caminho de Deus
sempre leva ao que é bom para nós e para a glória dele. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, diz para nós: e sabendo que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Querido, observe como Deus escureceu a sua ordem. Deus não deu esses detalhes para Abraão, o porquê do que ele estava pedindo. Como Deus talvez não vai dar os detalhes para você, mas com certeza, como a palavra de Deus nos diz, contribui para o nosso bem e com certeza para um propósito que Deus tem para com a nossa vida. Então, tudo que você tem são totalmente, absolutamente entregue a Deus? Deus realmente não está interessado no seu Isaac. Deus está interessado em você. Será que Ele tem tudo de você? Eu gostaria de convidar a você a pensar neste momento sobre isso. Porque o primeiro passo para começarmos a subir a montanha da entrega absoluta envolve percepção, envolve ouvir a voz de Deus, e não somente ouvir, mas também obedecer a voz de Deus. Eu quero convidar a você a fechar os seus olhos. Talvez você tenha escutado muitas pessoas falando muitas coisas, mas está no momento de você ouvir a voz de Deus, porque Ele quer falar e Ele está falando com você. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, abra os nossos corações, abra os nossos ouvidos espirituais. E quando nós ouvirmos a Tua voz, e estamos ouvindo agora, possamos ter essa prontidão, possamos ter essa obediência, possamos ter a coragem como Abraão teve em dizer: eis-me aqui, estou pronto, fala o que o Senhor deseja falar comigo. Que essa possa ser a nossa oração, que este possa ser o primeiro degrau para chegarmos a essa entrega absoluta. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém.